Bom, nessa videoaula eu vou demonstrar como fazer a edição de produtos no VD Max, a edição dos blocos, né? Primeiro eu vou inserir, por exemplo, um objeto de decoração. Vou inserir uma cadeira. Tudo que está na biblioteca casa é editável e não tem limites, né? Então eu consigo, por exemplo, colocar a cadeira em qualquer medida. Se eu quiser que aquela cadeira seja, por exemplo, na largura de 700, eu coloco 700 e clico em atualizar. Olha lá, ela ficou mais larga. Você note que ela distorceu. Se eu quiser que ela seja com a altura de 900, eu clico em 900 e clico em atualizar. Então, todos os itens da biblioteca decorativa são editáveis. E na biblioteca decorativa tem um botão aqui que é bem interessante. Quando eu clico em manter proporção, qualquer uma das três medidas que eu passar, o VD Max vai calcular as outras. Então, por exemplo, se eu preciso da profundidade de 450 para essa cadeira, o VD Max automaticamente calculou quais são as outras medidas, que é a largura e a altura, para fazer a edição dessa profundidade sem distorcer. Isso aqui é bem interessante quando você quiser ampliar uma TV ou um brinquedo, alguma coisa, você mantém a proporção dele. Bom, agora eu vou trocar de fabricante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Novas Soluções Smart e vou inserir um balcão. Então eu vou vir e vou inserir um balcão dessa linha Novas Soluções. Bom, se eu seleciono o balcão aqui em propriedades do objeto, o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de alterar apenas a largura desse meu balcão. A altura e a profundidade estão bloqueados. Então, essa fábrica criou essa restrição. Você só pode alterar a largura desse objeto. Eu posso colocar aqui qualquer largura. Para eu saber qual é o limite máximo da edição, basta eu descansar o mouse aqui, que o VD Max vai me informar qual que é o mínimo e o máximo dessa peça. Então, como aqui só mexe a largura, eu descansei o mouse sobre o campo largura, apareceu o mínimo é de 60, o máximo é de 1 metro. Coloquei aqui 890 e cliquei em atualizar. O VD Max automaticamente vai criar o produto nessa medida. Uma outra forma de edição que temos, nessa mesma fábrica, eu posso vir aqui em gaveteiros e já dá para perceber que também é um pouco diferente. Vou pegar essa medida de gaveteiro. E aqui agora, ao invés de eu permitir eu colocar qualquer largura, eu só posso entrar com as larguras que já estão cadastradas no meu sistema. Então eu tenho que escolher uma dessas larguras e atualizar. O VD Max vai fazer a edição desse produto conforme a regra do fabricante. Altura e profundidade continuam bloqueadas. Agora eu vou pegar um item, vou trocar de fabricante, como por exemplo Vitari. Isso aqui é um outro fabricante, outra biblioteca. Então eu vou, por exemplo, inserir um aéreo. Aqui eu já tenho uma liberdade maior. Eu posso alterar a largura, altura e profundidade. Então eu vou fazer, e aqui eu descansando o mouse, eu tenho como saber o mínimo e o máximo de cada um. Então eu vou fazer 550 de largura, 650 de altura e profundidade de 330. Clique em atualizar, ele vai recriar o produto para esse novo padrão. É isso aí. Então, funciona no Arquitetos Decoradores, toda a linha da biblioteca casa ela é totalmente editável. Nas fábricas, vai depender da regra do produto. Vai ter produto que vai ser livre, vai ter produto que ele vai ser livre, mas com uma restrição de medida, que é no caso dos gaveteiros que eu demonstrei da nova solução. Vai ter produto que você pode editar na largura, mas não pode ir na altura. E é assim que você descobre. Simplesmente vendo ali na propriedades aonde você pode mexer. O que tiver liberado, você pode mexer. No caso do VD Max Marceneiro, você tem uma linha já de produtos editáveis. Então eu vou vir aqui, vou fechar esse meu software e vou abrir o VD Max Marceneiro. Agora eu estou com o VD Max Marceneiro aberto. Então eu também tenho duas bibliotecas. Então na biblioteca Marceneiro eu já tenho uma linha de módulos editáveis. Eu posso a mesma coisa, eu posso inserir o produto e ver a edição dele. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1200. Ele vai aceitar e vai editar. Porém, se eu crio o produto, se eu faço alguma alteração nesse produto, por exemplo, eu venho em alterar módulo, retiro a porta desse produto, retiro a prateleira, por exemplo, e crio uma divisão. Divisão total vou colocar não, em duas partes. Partes iguais não,
Eu vou fazer um vão de 40 e aí eu vou dividir aqui com 4 gavetas. Dividir 4 gavetas exatamente iguais. Vou colocar uma prateleira. Eu vou colocar, por exemplo, 2 portas. E clique em salvar. A partir de agora, só de eu ter entrado nessa tela e ter trocado o meu produto, ele já não é mais um módulo editável. Agora ele é um módulo personalizado. Então o VD Max Marceneiro não vai permitir que você edite a medida desse produto. Se você quiser alterar a medida desse produto, você tem que recriar ele. Você tem que fazer ele com uma nova medida.